Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos também os nossos amigos que têm acompanhado as nossas devocionais, que Deus os abençoe. Ontem o presbítero Rodrigo nos trouxe uma devocional, fazendo-nos lembrar da oração, a nossa conexão com Deus, né? Então, no dia de hoje, eu quero deixar para os irmãos e amigos um texto que eu gosto muito, e outro dia eu tive a oportunidade já de também fazer uma breve meditação nele, numa das nossas reuniões de oração, e eu queria então deixar nesta manhã para que os irmãos e amigos reflitam sobre ele. Está lá o segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Então fala da vitória do rei Josafá, né? A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. E o texto é muito interessante, porque fala que os moabitas e amonitas se uniram, fizeram uma aliança para pelejar contra Israel, contra Judá, melhor dizendo, né? Então eles estavam se levantando contra Judá, o território de Judá. E aí Josafá, nos diz o texto, viu aquela multidão, viu aquela situação toda, e diz o texto que ele teve medo. Então nos diz o verso 3: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então o povo todo se uniu nesse jejum e clamando e buscando a Deus em oração, né? Buscando a direção de Deus, buscando a orientação de Deus, o socorro de Deus para esse momento. Lá no verso 15, diz assim, aliás, no verso 14, vou começar no verso 14, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu gosto muito desse texto, porque Josafá, mostra para a gente que sentir medo não é pecado, né? Ter um sentimento de medo não é errado, né? O medo ele só se torna um problema quando ele nos trava, quando ele nos faz inertes, ou quando nós nos prostramos por causa do medo, ou fugimos ou nos escondemos por causa do medo. Sentir medo é algo normal. Agora, o que nós precisamos entender nesses momentos em que nós nos sentimos amedrontados ou nos sentimos com situações que nos causam um sentimento como medo, não estou falando aqui de um sentimento de pânico ou um sentimento de ansiedade profunda devido ao medo, porque isso já se torna um problema aí psicológico ou psiquiátrico mais grave, né? Então, tem pessoas que têm síndrome do pânico, então isso já é algo mais grave. Estou me referindo aqui a um sentimento de medo normal por circunstâncias e situações que nos sobrevêm, né? Em algum momento da nossa vida. O que nós devemos fazer? Josafá nos deu aqui a orientação. Ele foi, buscou a Deus, né? Promoveu um jejum para que todo o povo se unisse a ele nesse propósito. E aí esse povo então vai e se volta para o Senhor, buscando a Deus em oração e clamando a Deus. Então, nesse momento, ele tomou uma atitude mais correta, que foi recorrer ao Senhor, buscar ao Senhor, né? Porque aos olhos humanos, esse povo não tinha como derrotar os moabitas e os amonitas, que estavam aí unidos contra eles, né? Então, eles vão buscar a Deus. E aí a resposta de Deus veio com essa profecia de Jaiel, quando ele diz: Não temais a multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, nós devemos entender isso, que se o Senhor está ao nosso lado, se o Senhor Deus é conosco,
né? Quem será contra nós? Se o nosso Deus cuida de nós, se o nosso Deus vela por nós, quem será contra nós? Então, eu quero que você lembre disso nessa manhã, que o Senhor está no controle e o Senhor está conduzindo a sua vida, né? Então, busque ao Senhor em oração, clame a Deus, entrega realmente a situação na mão do Senhor. Lá no verso 9, ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Colocação do rei Josafá. Então o povo aqui buscou a Deus e foi a melhor coisa. O Senhor socorreu, o Senhor libertou, o Senhor deu o livramento. Então confie no Senhor, entrega realmente a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele cuide de você e faça o livramento como lhe aprouver. Vamos orar? Amado Deus, nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas e tudo que somos, ó Deus, diante de Ti. Nos colocamos na Tua presença nesta manhã e clamamos, ó Pai, que Tu estejas abençoando e guardando a todos que estão ouvindo agora esta palavra. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe muito o seu dia e fortaleça muito a sua vida.